Bom, turma, então aqui já está preparado. Essas fitas crepes aqui, eu uso aí a fita crepe, uma fita crepe amarela, pode ser de qualquer marca que você tiver aí. Mas essas amarelas aqui, normalmente elas são automotivas. Ou a verde ou a amarela, normalmente são fitas automotivas. E por que a gente usa essa fita, né? E não uma fita branca qualquer? A fita branca normalmente ela é residencial e ela deixa resíduo de cola depois que você remove a fita. Então por isso que a preferência é por usar uma fita automotiva, beleza? Se não tiver outra opção, aí você pode usar branca. Se não tiver outro jeito, né, no lugar que você está não tem acesso, né, a esse material, você pode usar branca. Porém, além de ela deixar o resíduo, né, na superfície aqui que você está trabalhando, ela também, em alguns casos, como não é preparado para esse tipo de material, ela fica soltando, né? Então, aqui a gente vai lixar e precisa lixar por cima da fita, né? É inevitável você passar lixa em cima da fita. Então, se não é um material muito resistente, ela sai, né? Ela vai saindo. E aí você precisa ficar recolocando um pedaço novo aqui de fita e você vai acabar gastando mais material. Então eu vou demonstrar para vocês agora. Essas fitas foram colocadas bem certinho, né? A gente olhando bem direitinho onde está o vinco ou aonde é para ser o vinco, porque normalmente quando você for olhar aqui ele não vai estar 100% reto e é justamente por isso que a gente está colocando a fita, né? Para deixar reto, para o vinco ficar reto e para quem olhar, né, depois que tiver pintado pronto, não perceber que teve um trabalho que foi feito aqui, né? Então, agora, lógico que nós estamos falando aqui de preparação de pintura, né? Isso aqui é uma fase de preparação de pintura. Tá joia? Qual é a lixa que usa? Você pode usar uma lixa 220, começar com a 220, dependendo de quantas camadas de primer você aplicou, né? E aqui no caso eu estou usando uma lixa 320, né? Porque eu já fiz uma reaplicação do primer, já fiz um primeiro lixamento, né? E inclusive nesse primeiro lixamento, quando estava bem fora o vinco, eu utilizei a lixa 150, né? Porque eu já sabia que eu ia precisar reaplicar o primer, né? Isso é uma coisa que acontece bastante. Quando você está fazendo um trabalho, né, é um trabalho artesanal, né? Ele é um trabalho manual. Então, ele nem sempre você vai conseguir ter um resultado de 100% de primeira, né? Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Nem sempre você vai conseguir ter um resultado 100% já da primeira vez, né? Então, o que você precisa ter isso em mente, né? Então, o que acontece? Você vai, aplica lá o primer, né? 3 camadas, normalmente 4 camadas, depende do tipo de carro também, né? Do tipo de trabalho, né? Num carro mais novo assim, 3 camadas já está de bom tamanho, né? Agora, acontece muito de você precisar reaplicar essas 3 camadas, né? Olha, você vai conseguir ver, na verdade, o final da funilaria que você fez lá, da preparação antes de você aplicar o primer. Você só vai conseguir enxergar realmente como está a funilaria, né? Quando você colocar alguma coisa aqui que transforme tudo numa mesma cor. Porque você está usando massa poliéster, né, por baixo, aí tem alguns pontos que estão da cor do carro, outros pontos que estão na lata. Então você vai ficar, aí você às vezes usa um controle de lixamento. Então tem controle de lixamento, deve ser a maioria das vezes é preto. Então tem preto aqui no caso um verde com cinza com branco, aí você se perde, né? Então muitas vezes você vai aplicar o primer e vai ter que reaplicar depois, porque você vai ver que não ficou 100% ainda a funilaria, né? E isso é para fazer um trabalho bem feito, né? Para você fazer um trabalho bem feito. Então, gasta-se mais material, mais tempo e tudo mais. É por isso que num trabalho bem feito, a mão de obra ela é mais cara, né? Justamente por esse motivo. Porque você não vai parar enquanto não estiver bom, né? E esse é o grande segredo, é esse, né? Você não vai parar enquanto não estiver bom. Então você vai seguindo, vai fazendo e reaplica massa, se for o caso, e aí até que você consiga um resultado final 100%, né, satisfatório, aí que você vai partir para finalizar a preparação, que é no meu caso aqui. Então eu estou finalizando a preparação, então eu estou usando a lixa 320. Dependendo do primer que você estiver usando, o primer sólido, que é o caso aqui, né, às vezes você precisa
começar com uma lixa um pouquinho maior, né? No caso uma 220. E também, em outro caso, né, quando você vai usar para pintura uma tinta de cor sólida, você vai usar uma tinta PU, aí você não precisa subir tanto a lixa. Mas nesse caso aqui, uma cor metálica, vamos usar tinta poliéster, aí você precisa chegar até a 600, né? Então quanto menos você riscar a pintura antes de você chegar lá na preparação final, né, para você fazer a aplicação do poliéster, melhor. Vai ser um trabalho a menos para você. Tá legal? Então por isso eu estou começando com a 320, sofre um pouco mais para você finalizar o trabalho, para você lixar, mas sofre menos depois na hora de você finalizar a preparação para a pintura, tá? E também evita de você deixar marcas de lixa depois que a pintura estiver feita já. Tá joia? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a lixar aqui. O taco que eu estou usando aqui é um taco pequeno de borracha, meia lua, você encontra em qualquer loja de tinta e é barato. Esse taco aqui, nessa condição aqui, ele é um taco ideal para você fazer esse trabalho, tá? Agora, se você estiver fazendo um trabalho maior, né, uma peça muito grande, né, você já não pode nem ter começado com esse taco. Esse taco é muito pequeno para fazer um trabalho grande. Então, no caso de uma porta grande, de um carro antigo ou de um carro mais novo mesmo, mas que tenha um vinco grande, extenso, você já tem que ter preparado esse vinco com um taco maior, tá? Foi o caso aqui, inclusive. Eu fiz esse trabalho aqui todo com um taco maior que esse. Então, isso foi um taco que eu usei, que foi criado, eu que fabriquei, né? Eu que fiz esse taco. E porque no Brasil nós não temos opções, né, de tacos maiores. Por exemplo, um taco desse tamanho aqui a gente não tem, né, não existe para você comprar aqui no Brasil. Pelo menos eu não conheço, não consegui encontrar. Tive que fazer um taco grande de nylon para eu conseguir ter uma referência, né, porque o taco maior ele vai ser uma referência. Por exemplo, aqui em cima ele não tinha nenhum amassado, o amassado estava mais aqui para o meio, e aqui também ele não tinha nenhum amassado, então eu tenho que encostar nesses dois pontos aqui que são a minha referência, que são os pontos originais. Aí eu vou conseguir deixar esse ponto do meio aqui na mesma altura desses dois pontos, o que vai garantir para mim que vai estar reto, que vai estar 100%. Agora, você imagina, se eu fizer com um taco desse tamanho aqui, todo o trabalho de funilaria, isso aí é óbvio que não vai ficar bom, é óbvio que aqui no meio vai ficar mais baixo. Não tem como não ficar. É só se você... Aí você vai ter que refazer várias e várias vezes, né? Num caso desse. Você vai colocando uma régua aqui, você vai ver que o tempo todo vai ficar mais baixo aqui no meio. Porque você está lixando aqui no meio. Você está lixando com o taco só no meio. Então não adianta, você pode até vir daqui. Só que o taco é pequeno, então a hora que chega aqui, ele só vai lixar aqui. E o grande não. Ele não vai deixar você abaixar mais do que os pontos que estão corretos. Tá legal? Mas para esse trabalho aqui é o taco pequeno que a gente está usando mesmo. Vamos continuar aqui. Bom, agora eu vou tirar a fita, porque aparentemente, né, o lixamento aqui já está correto.
Antes disso eu vou pôr a câmera aqui perto para vocês verem como a fita fica. Ela dá uma desgastada, mas ela não sai, né? Ela não descola. Eu vou aproximar aqui para vocês verem como fica, e aí eu vou remover ela para vocês verem também como fica o lixamento, como ele ajuda a deixar essa linha mais exata, tá joia? Então vamos lá. Ó, se vocês puderem ver, a fita realmente ela dá uma desgastada, né? Mas ela não sai, ela não descola, né? Até o final aqui. E agora a gente vai remover a fita. Vamos começar por aqui por baixo. Eu vou remover e vocês vão ver como que fica o lixamento. Vamos limpar um pouquinho, né? Essa mão aqui para limpar. Eu não sei se dá para ver na filmagem, né? Aonde está lixado e aonde não está. Aqui a gente, sem ser na câmera, consegue enxergar bem com clareza, porque onde você lixa fica um pouco mais claro, né? E aonde você não lixa fica mais escuro um pouquinho. Então, assim, dá para perceber, né? Não sei alguma posição aí se está dando para perceber que a linha ficou relativamente reta, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vai colocar a fita do outro lado, né? A gente colocou a fita aqui na parte de baixo, né? Daqui para cá. Agora a gente vai pôr daqui para cá, porque daí a gente vai conseguir deixar a linha mais exata ainda, né? E aí depois disso, final, né? Aqui eu não estou levando em consideração esse lado aqui, porque esse lado não teve problema na linha, né? Ela já estava correta. Eu só estou colocando aqui para não perder, né, a linha correta. E depois eu vou remover e vou fazer um lixamento sem a fita, que daí eu vou mostrar para vocês como é, que é um lixamento que nós já temos a referência, ela já está correta. Então é um lixamento só para tirar as irregularidades que ficam aqui. Então vamos lá de novo. Vou colar a fita aqui e vou lixar lá embaixo. E limpar bem, senão a fita não pega. E sempre que você for colar, você vai colar ela um pouquinho para cima de onde a de baixo estava. Então se a de baixo estava meio milímetro para baixo, você coloca essa aqui meio milímetro para cima. Porque aí você consegue coincidir os lixamentos, né? Onde você estava lixando em cima com onde você estava lixando embaixo. Mesmo assim, não vai ficar 100% também, né? Não vai encontrar 100% os lixamentos, né, das duas, mas você consegue depois finalizar isso sem a fita. Na verdade, essa linha desse carro aqui, né, nesse caso aqui é uma Montana, né, mas o capô é igual ao do Agile. Então essa linha ela não vai até o final do capô. Ela morre aqui, ó. Aqui ela some, né? Então aqui nesse lugar aqui depois, né? Porque aqui vai acabar ficando um vinco até mais longe lá. Eu não vou lixar mais do que aqui, né? Eu vou parar aqui. Mas aí depois acaba ficando um pouquinho de vinco aqui, que depois você vem com uma lixinha e arredonda ele, deixa ele some com ele, né? Então vamos lá.
Você vai olhando, né, onde o primer ainda não está lixado, né, você vai perceber que ele vai estar mais escuro. Aí você vai lá e arremata esses pontos aí. Bom, agora eu vou remover a fita. Vou mostrar para vocês também como é que vai ficar, né? Vocês vão ver que vai ficar uma linha escura no meio sem lixar. E aí esse final aí a gente vai fazer sem a fita. É normal ela rasgar, tá? Se você tá lixando ela, ela enfraquece, né? Vamos tirar esse restinho aqui. Vou passar a mão. Aí, vocês não sei se dá pra ver aí no vídeo, né? Mas ficou uma linha escura no meio, tá? E essa é a nossa referência, né? Pra gente ter a certeza que vai ficar, que o vinco vai ficar reto, tá? Então isso aqui, desse jeito que tá aqui agora, a gente vai fazer na mão, né? Porque agora a gente tem certeza que tá reto. E agora sim, fazendo ele na mão, você vai conseguir finalizar. O ideal aqui é você fazer com água, tá? Uma lixa d'água e uma lixa 320 também, ou mais, né? Ou 400 e tal. A gente vai usar a 320 aqui nesse caso, né? Porque tem bastante camadas aqui de primer, tem 3 ou 4 camadas aqui, então é suficiente, né? Para a gente conseguir fazer o vinco aqui e deixar ele bem retinho. Por que a gente não faz com água desde o começo, desde o início? Tá? Eu estou deixando a câmera um pouco baixa aqui, senão não pego o capô. E aí fica corta um pouquinho o meu pedaço, um pedaço aqui na minha cabeça. Mas não tem problema, o importa é que vocês virem aqui, ó. Eu não preciso. Então, por que eu não uso água desde o início? Porque senão eu não vou conseguir tirar a fita e colar ela de novo. Porque ela não cola na água, né? Então eu preciso começar esse processo sem água, né, a seco, e aí depois finalizar ele com água. Então, por isso que a gente não usa lixa d'água desde o começo. Você pode usar a lixa seca até o fim, né? Você pode usar, não tem problema. Porém, né, a lixa d'água ela dura mais, ela tem mais durabilidade, porque a lixa seca ela fica acumulando pó, né, nos poros aqui da lixa e ela não consegue mais, ela perde a propriedade. Então você acaba perdendo muito tempo com isso, né, e usando mais material. Então é por isso que a gente usa a lixa d'água, tá bom? Então vamos lá. Já vou tirar essa fita aqui também, porque como eu falei, ela é só uma referência, né? Já estava correto esse vinho. E agora a gente vai lixar. Quando você está fazendo um lixamento de um vinho, você nunca pode lixar mais num ponto do que no outro. Então é por isso que eu vou lixando e vou subindo, para manter uma sequência, né? E você não lixar mais num ponto que no outro, porque senão você acaba estragando o vinho. Então você vai lixando, vai subindo e vai descendo. O que você não pode deixar acontecer também quando você está lixando, você entortar a lixa aqui e comer o vinco, né? Você tem que lixar aqui nesse ângulo, né? Vou aproximar um pouco mais, né? Então vocês vão ver aqui que está no ângulo aqui de baixo, né? E depois eu passo para esse ângulo aqui. Então eu não posso, quando eu estou aqui em cima, lixar aqui no meio, né? E vice-versa, quando eu estou aqui embaixo, eu não posso vir aqui e lixar no meio. Então aqui embaixo eu estou lixando, eu tenho que manter sempre essa posição e aqui em cima sempre essa posição. Se eu cair para lá, eu vou acabar gastando o vinco, né? Eu vou arredondar o vinco. Legal? Vamos lá então.
vai passando a mão e vai olhando para ver como é que ele tá. Então agora eu vou mostrar para vocês, pegar a câmera, aproximar e mostrar como é que ficou o trabalho, tá? Como tá brilhando, né, com a água, fica um pouco mais complicado de enxergar. Bom, turma, mas é isso. O trabalho é esse. Espero que tenha esclarecido aí a dúvida de muitas pessoas aí, né? De muitos de vocês. Ó, aqui dá pra ver o vinco bem legal, ó. Mas eu não sei se deu pra ver certinho aqui, porque é uma cor ruim de você mostrar. Não tem muito reflexo, não tem muitos detalhes, né? Mas eu garanto pra vocês que dessa forma, se vocês fizerem dessa forma, vai ficar bom, tá? E se você fizer dessa forma e ele mostrar a massa por baixo, abrir, né, em algum lugar, já é um indício de que tem alguma coisa incorreta lá embaixo, né? Antes de você fazer isso aqui. Então você vai ter que voltar uns passos para trás aí, se você quiser um trabalho bem feito. Voltar alguns passos para trás, refazer a funilaria, a preparação da funilaria, que é com massa poliéster, massa plástica, não sei o que você vai estar usando aí. E aí depois você volta para cá, reaplica primer, faz esse trabalho que vai ficar bom. Beleza? É isso aí, um abraço.